sou a Rosa, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez muito polêmico. Há umas 2 semanas atrás tivemos as eleições aqui na Alemanha e foi um tema muito popular nas redes sociais. Eu falei sobre esse tema lá no meu Instagram, o @rosafilipovic, pra quem ainda não me segue, corre pra me seguir. Falei nos stories e eu recebi a interação de centenas de pessoas. Interagi também, respondi bastante e eu percebi que eu preciso fazer esse vídeo. Por quê? Existem muitos vídeos no YouTube, muitas reportagens na internet, em revistas, canais de transmissões que estão falando dessa grande onda de ódio dos alemães pelos estrangeiros. Só que eles não estão falando sobre uma realidade que muitos brasileiros que moram aqui na Alemanha vão me entender e vão se identificar e vão poder dizer: Rosa, é isso que eu vejo também, e eu vejo dessa forma também. Eu cheguei na Alemanha em 2011. Eu nem queria ficar aqui. Mas quando eu decidi que eu ia ficar, o que é que veio na minha cabeça? Eu preciso me integrar na cultura alemã. A parte boa pra mim, a mais fácil, foi que a Alemanha também é um país cristão, né? Então todas as datas comemorativas que a gente... Todas não, né? Mas a maioria das datas comemorativas, como Natal, a Páscoa, que a gente comemora no Brasil, a gente também comemora na Alemanha. E sobre isso a gente consegue, né, se integrar muito mais fácil. Comida, né? Ai, gente, eu falo muito alto, os meus sorrisos às vezes são muito altos, então eu acabei diminuindo, ser muito mais pontual. Sempre fui pontual, mas aprendi a ser muito mais pontual. Enfim, gente, é uma integração da cultura alemã e principalmente número 1, que eu falo em todos os meus vídeos, nas minhas redes sociais, aprender o alemão. Pra eu ficar no país deles, eu preciso aprender a língua deles por questão de respeito, por questão de sobrevivência, pra dizer assim, poxa, vou conseguir desenrolar todos os meus problemas, todas as cartas, burocracias, vou poder estudar, vou poder trabalhar em alemão. Então, eu decidi que eu iria me integrar na cultura alemã. O que é que tem acontecido? Segura, gente, porque o assunto é sério, né? É polêmico, só que é importante vocês entenderem isso. Eu quero que vocês, hoje, depois de assistir esse vídeo, vocês vão pensar de uma forma diferente. Vocês que estão no Brasil, tá bom? Onda de comentários nas minhas redes sociais. Rosa, você quer continuar morando na Alemanha? Temos visto que os alemães querem que os estrangeiros voltem todos pra sua terra. Através das eleições, teve algum... Eu não tô falando de nenhum partido determinado, porque alguns partidos, eles estavam falando que votem em mim, que eu vou mandar todos os estrangeiros ilegais. Os estrangeiros ilegais, os estrangeiros que estão vivendo aqui com o dinheiro do governo porque não querem se adaptar à cultura e não querem trabalhar. Esses estrangeiros, os alemães e os outros estrangeiros que aqui trabalham na Alemanha também querem isso. Só pra vocês entenderem mais ou menos. Alguns partidos, né, falaram sobre isso. Olha, a gente quer mandar os estrangeiros ilegais. Inclusive, gente, quando vem os refugiados aqui pra Alemanha, eles passam por um processo, tá? Então não é que os refugiados, eles ficam ilegais na Alemanha. Não todos, mas algum. O governo alemão passa uma etapa, olha, a gente quer comprovação, a gente quer isso, tem integração e tal. E por algum motivo que eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho informação suficiente pra explicar pra vocês, alguns, eles falam, não, você não tem direito ao refúgio na Alemanha, então você precisa voltar pro seu país. E aí a pessoa não quer voltar pro país e acaba ficando de forma ilegal na Alemanha. Outros têm o direito e recebem o visto pra ficar na Alemanha. Estão entendendo mais ou menos? Muitos estrangeiros, né, vêm pra Alemanha, trabalham talvez por algum tempo e depois começam a viver da ajuda financeira do governo. Quem paga pra essas pessoas viverem aqui na Alemanha somos as pessoas que trabalhamos. Ou seja, é o padeiro, é o vendedor, é advogado, todo mundo que trabalha praticamente na Alemanha tá pagando vários impostos, inclusive os impostos que a gente paga do nosso salário, é assim, de 30% a 40% de imposto que sai do nosso salário, de verdade. As pessoas pensam assim, nossa, mas você ganha muito bem. Gente, se eu ganhasse tudo, assim, do meu dinheiro só pra mim, eu ia viver muito bem. Mas a maior parte do meu salário vai pra imposto e desses impostos acabam que muita gente se beneficia. Existe um grande perigo sobre isso. Primeiro, as pessoas falam, né, ficam fazendo comparação com o Bolsa Família do Brasil. Gente, vocês não podem fazer comparação entre o Bolsa Família do Brasil com o viver do governo aqui. Porque o Bolsa da Família no Brasil é assim, você vai receber tal valor. Talvez seja por pessoa que mora na família, mas o Brasil é um país de extrema pobreza, onde falta muito emprego, tem muito mais gente do que emprego. E não é uma questão que eu quero falar agora, porque tem muita gente de cabeça de ovo, nem de ovo, porque o ovo ainda é grande, da cabeça cérebro de azeitona, que acha assim, não trabalha quem não quer. Eu
quando morava no Brasil, mandei 50 currículos e não consegui um emprego. Eu tinha que ficar fazendo um monte de demonstração de produto no supermercado. Que era assim, aí 15 dias, 20 dias, e eu não consegui um emprego de carteira assinada, porque era mais de 100, 200 pessoas pra entrevista pra conseguir uma vaga, um lugar. Mas a gente também não vai falar sobre isso. E aqui na Alemanha, quando você vive do governo, vou explicar resumidamente. A pessoa recebe o seu aluguel pago, todas as contas da sua casa, como energia, água. Então você vai receber um dinheiro pra você e sua família sobreviver, com uma alimentação também, por exemplo. Então muitas pessoas também conseguem, né, o direito, dependendo da situação, do dinheiro para as crianças irem pro kindergarten, valor do material escolar. Quando as crianças nascem, quando a mulher tá grávida, recebe vários apoios financeiros do governo. Enfim, no final das contas, os alemães têm postado muito sobre isso na internet para fazer comparações. Um pai que trabalha 40 horas na semana, uma mãe que trabalha 20 ou 30 horas na semana, juntos ganham no final das contas, ou tem, na verdade, no final das contas, menos dinheiro pra usar no lazer e no dia a dia pra comprar roupa e alimentação do que pessoas que juntas, o marido e a mulher, juntas moram e vivem do governo. Gente, se isso é verdade ou isso não é a questão. A questão é que as pessoas fazem muitos vídeos. Eu sei alemão, eu consumo conteúdo em alemão, então eu vejo muitos desses vídeos. Então as pessoas têm postado muito sobre isso. E olha que essa pessoa ficou ilegal e pra lá. O que é que piorou toda a situação? Eu estive, vocês viram meu vídeo sobre isso, no atentado que houve aqui em Munique. Antes desse atentado que houve aqui em Munique, que um carro bateu em várias pessoas e depois se descobriu que era uma pessoa refugiada e que ele já tinha tido uma carta, né, pra ser deportado, mas depois ele entrou com ações e pediu pra ficar aqui, conseguiu um emprego, ficou, mas ele já tinha passagens pela polícia. E a gente teve também na feira de Natal, né, infelizmente, do ano de 2024, também um carro que entrou, bateu em várias pessoas, né, tirou a vida de algumas pessoas, e também era uma pessoa que era pra ter sido deportada e já tinha várias passagens pela polícia. Os alemães acabaram encontrando uma violência que não existia antigamente na Alemanha. Gente, com certeza eu tenho TDAH, então às vezes eu passo de um assunto pro outro assunto muito rápido, porque a minha mentalidade e os meus pensamentos, eles funcionam muito rápido. Então eu não quero que vocês me entendam de forma alguma mal. Então eu vou pulando às vezes de assunto a assunto assim, porque vai aparecendo as mensagens na minha cabeça muito rápido. Não é porque a pessoa é refugiada, não, tá? Porque muitos estrangeiros de determinados países, onde existe muito, extremamente machismo, essas pessoas vieram pra cá. Então, meio que a Alemanha tem muito controle sobre tudo, sobre toda a população, mas houve um pequeno descontrole ali, porque era muita gente de uma vez só. Então você tinha que conseguir colocar aquela pessoa ali, e existem muitos outros fatos que apenas psicólogos, psiquiatras podem explicar, de um monte de estrangeiro morando tudo junto, em quartos juntos, em prédios juntos. Acontece muita coisa. E acabou que a Alemanha acabou se deparando com o aumento da sua violência. A gente não pode comparar com o Brasil. Muita gente, nossa, a violência da Alemanha está aumentando. Eu continuo sem ter medo de andar 1h da manhã sozinha pelas ruas. Pode acontecer? Pode. Mas eu venho de Recife, Brasil, e eu sei que como mulher, se eu andar na rua algum dia de 11 horas da noite sozinha, alguma coisa vai acontecer comigo. Ou eu vou ser assaltada, ou vou levar a carreira de alguém. Pode acontecer alguma coisa muito ruim comigo. É praticamente assim, uma certeza de que vai acontecer. Infelizmente, eu não andava pelas ruas de Recife de noite, eu corria. E isso não é o que acontece ainda em Munique. O perigo aqui, e como em toda a Alemanha, são os atentados, né? Porque, comparando resumidamente, muito rapidamente com o Brasil, a violência é uma coisa que a gente espera no Brasil. Ai, 2 caras numa moto, a gente tá esperando por aquilo. Ah, deixou o carro aberto, deixou o carro dormindo na rua, não trancou a porta de casa. É uma coisa meio que você espera. Pode acontecer, é horrível, é péssimo. Não é que você tá acostumado, porque ninguém se acostuma com a violência, né? Mas você meio que tá preparado pra isso. E um atentado, ele acontece muito assim. Tá todo mundo feliz, tá cheio de polícia ali, como foi o lugar que eu tava, o atentado que aconteceu aqui em Munique. Cheio de polícia, tava lotado de polícia. E acontece. E você não tá esperando por isso, entendeu? É uma coisa assim, pronto, um monte de gente perdeu a vida de uma vez só. E isso acontece apenas por causa da chegada dos refugiados, dos imigrantes, não. Mas isso atiçou a raiva. E agora eu vou falar o que vocês não sabem, talvez. Não só dos alemães, mas como atiçou todos os estrangeiros que aqui moram. E a gente que é estrangeiro, a gente escolheu a Alemanha por quê? Número 1, segurança, qualidade de vida. A gente ganha em euro, a gente pode ir pra parque, sabe? E de repente as pessoas não têm mais isso. Isso choca, isso dá um medo. Então as pessoas começaram a postar muito nos comentários ondas de ódio. Ah, tá vendo? Se tivesse sido
deportado, não teria acontecido isso. Aí teve as eleições dos Estados Unidos, aí Trump tira todo mundo, que também não é um assunto pra esse vídeo, mas eu tô falando assim pra vocês o que é que os alemães conversam entre si. Eu trabalho em um jardim de infância, onde a maioria mesmo, assim, são 20 funcionários, 3 são alemães puros, todos os outros são estrangeiros, muitas vezes que nasceram aqui na Alemanha, né, mas continuam sendo uma mistura de estrangeiros com alemães, e todos conversam sobre isso, né, meus vizinhos também, família, de falar, meu Deus, alguma coisa tem que mudar na Alemanha. O que acontece, então? As pessoas, os alemães, e não só os alemães, que esse daqui é o plot twist que se fala, né, aqui desse vídeo, é que não são apenas os alemães, mas os estrangeiros, que aqui também moram, que aqui trabalham, eles querem que, ou as pessoas desejam, almejam por isso, ou pensam assim, caramba, eu trabalho, mas se eu não trabalhar, eu poderia também ganhar meu dinheiro pra ficar em casa. As pessoas desejam a cada dia mais que estrangeiros ilegais. Gente, vocês estão entendendo ilegal? Porque eu postei isso nas minhas redes sociais, lá no Instagram, na verdade. Teve algumas pessoas que chegaram assim, Rosa, que discurso de ódio. Gente, qualquer pessoa que tá em qualquer lugar ilegal não é uma coisa certa. Quando se fala ilegal é uma coisa errada. Como é que você pode defender algo ilegal, tá? É isso. Mas enfim, as pessoas, a população, deseja que as pessoas que estão aqui de forma ilegal, ou seja, não podem trabalhar, o que infelizmente acaba levando, muito provavelmente, né, não vou dizer, nossa, acontece isso mesmo, mas muitas vezes acaba levando pro caminho do crime, né, pessoas que roubam, aplicam golpes, porque estão de forma ilegal, vai conseguir dinheiro da onde? Enfim. E querem que os estrangeiros que vieram pra Alemanha e ficaram aqui, ou vivem aqui, há muitos anos e só vivem do dinheiro do governo, ou começam a trabalhar, ou vão embora. Ponto. Tá? Ponto. Então, gente, não é que os alemães vão ver a gente na rua e vai dizer assim, você, seu estrangeiro, vai embora. Se a Alemanha mandasse todos os estrangeiros embora, a Alemanha tava lascada, ia pro fundo do poço. Por quê? Depois da Segunda Guerra, pra quem não sabe, a Alemanha ficou à mercê de milhões de estrangeiros que tiveram que vir da Turquia, da Croácia, de vários outros países vizinhos pra poder reconstruir a Alemanha. E por isso que vocês, inclusive, muitas vezes as pessoas perguntam, por que tem tanto turco na Alemanha? Tem muito turco, eu preciso fazer um vídeo sobre isso também. Porque foram principalmente os turcos que vieram pra trabalhar na reconstrução da Alemanha. A Alemanha é um país extremamente velho, com muita gente velha e não nasce tantas crianças. E aí eles estão muito preocupados com o futuro do país. Quem é que vai pagar os impostos? Quem é que vai pagar as futuras aposentadorias? Que inclusive a aposentadoria aqui na Alemanha é um lixo. A gente nunca falou sobre isso, porque eu acho que é um tema muito difícil, sensível de se falar e de conseguir se explicar. Eu vou tentar trazer algum convidado pra falar sobre isso aqui. A Alemanha precisa definitivamente de muitos estrangeiros. A Alemanha só existe por causa dos estrangeiros. A economia da Alemanha é uma das mais fortes do mundo. Também graças aos estrangeiros que aqui vivem. Mão de obra, engenheiros. Se essas pessoas não estivessem aqui, principalmente o pessoal da área de TI, educadores, enfermeiros, se essas pessoas, esses estrangeiros, não estivessem na Alemanha agora, pronto, a Alemanha você poderia pegar assim, ó, enfiar dentro de um buraco e jogar a terra por cima, porque não ia existir mais. Não tem como. E as pessoas sabem disso. Eu sempre falo nos meus vídeos e parece que as pessoas não entendem. Quando o alemão vê que você fala alemão, por mais básico que seja, eles já estão agradecidos que você aprendeu alemão pra viver na terra deles. Nossa, olha, tô estudando, tô aprendendo a profissão. Eles já estão orgulhosos de você. Oh, nossa, essa pessoa quer alguma coisa, quer se integrar. Olha, gente, trabalho 10, 20 horas na semana. Ótimo, mas tá trabalhando, sabe? Mas quando eles ouvem a pessoa, aí tem 10, 20 crianças, e aí, não trabalho porque eu não quero. Porque não quer. Claro, gente, existem pessoas que vivem aqui, que vivem do governo, mas não trabalham porque não pode, por alguma razão do universo. Tem um problema psicológico, tem traumas, alguma doença, alguma deficiência, enfim, muitas razões, e tudo bem, mas quando é uma escolha sua, acho isso muito absurdo, e eu vou dizer pra vocês, acho o ó do borogodó, de verdade, o ó do borogodó, a pessoa ir pra um país e dizer assim, não quero me integrar, mas me sustenta, e eu vou viver assim o resto da minha vida, e eu não vou nem aprender a língua de vocês. Imagina o pessoal fazendo isso no Brasil, a gente também não ia gostar, porque é que os alemães vão ter que gostar, né? Mas eu acho muito interessante que os estrangeiros também se sentem assim. E antes de terminar o vídeo, eu tenho uma coisa muito importante pra dizer pra vocês também. Uma outra coisa que os alemães também odeiam, também são outros alemães que vivem da ajuda do governo. Então não ache que é uma coisa assim contra os estrangeiros. Alemães e outros estrangeiros também não gostam das pessoas que vivem do governo por opção.
opção, tá? Por isso que a gente não pode comparar com o Bolsa Família do Brasil. Claro que óbvio que no Brasil podem existir pessoas que tiram proveito disso. Ai, tem um trabalho, mas mesmo assim consegue de alguma forma o Bolsa Família. Pode haver, mas a grande maioria, gente, são pessoas que realmente não têm o que comer, que não tem na mesa. Mas na Alemanha, pra qualquer lugar, se tu for assim numa esquina, aqui em Munique, tu anda assim numa rua de comércio, tem 20 vagas nessa mesma rua de emprego. Então se você realmente quiser, você vai em qualquer uma dessas lojas e você vai conseguir imediatamente o emprego, porque eles precisam extremamente muito de funcionário. Ai, quero trabalhar com criança. Qualquer kindergarten assim na face da terra, os hospitais, as clínicas estão lotadas de vagas para serem preenchidas. E existem muitos alemães que também estão ali sentados no seu sofá, comendo seu salgadinho, assistindo televisão o dia inteiro, por opção. E aí a Alemanha tenta, olha, faz o estudo, né, aprende uma profissão, quer estudar, consegue um emprego, e a pessoa vai enrolando e vive por vários anos ou o resto da vida vivendo da ajuda financeira do governo. Eles têm uma vida de luxo? Não tem. Vivem no limite, né? Tem todas as contas pagas, recebem um dinheiro também extra pra poder comprar roupa, alimentação, lazer. Eles também recebem um valor, por menor que seja esse valor, eles recebem algo. Então as pessoas não estão achando mais isso legal, vamos dizer assim, né? As coisas têm subido muito, o valor de tudo, valor de voo pra viajar, valor das coisas no supermercado, nas lojas de roupa, valor do transporte público, tudo sobe. O salário não sobe, né? De acordo com, a gente continua pagando muito imposto. E muitos vídeos que eu vejo na internet desses alemães falando sobre isso é sobre: tô trabalhando feito um condenado e eu não consigo ter um lazer direito, porque mesmo pagando tanto imposto, trabalho pra caramba e no final fica tão pouco dinheiro que eu não consigo aproveitar minha vida como eu conseguia antes, entendeu? Então, enquanto tem outras pessoas que nem precisam trabalhar e aproveitam o dia inteiro em casa, descansando, enquanto muitas outras pessoas se lascam de trabalhar e no final não tá vivendo aquilo que eles gostariam de viver, que eles pensavam que iam viver com o dinheiro que recebem do salário. Então é isso, gente, olha, os alemães, não é que você vai chegar aqui na Alemanha e vão atirar pedra em você, vão te tratar mal, de jeito nenhum, ao contrário. Toda vez que eu digo que eu sou brasileira, e eu não tô mentindo sobre isso, pelo menos é a minha experiência, vocês podem ter outra experiência diferente e tudo bem, tá? Se um dia isso acontecer comigo, gente, me trataram mal porque eu era brasileira, vou fazer um vídeo sobre isso. Eu já vivi um bullying há muitos anos atrás, sim, no meu trabalho, de uma pessoa que era bem odiava estrangeiro, aconteceu uma vez comigo, mas assim, de estar na rua, caminhando, toda vez que eu digo assim, eu sou brasileira, as pessoas abrem assim os olhos, nossa, que legal, que maravilhoso, eu trabalho, nós pagamos os nossos impostos, minhas redes sociais aqui são todas registradas no governo alemão, eu pago imposto pelos meus vídeos no YouTube, é tudo direitinho. Então eu sou uma pessoa que decidi me integrar à cultura alemã. Muitos outros brasileiros, acredito que assim, 99% dos brasileiros que aqui na Alemanha vivem, eles também fazem isso. 99% não, né, gente, que já é exagero demais. Claro que tem alguns brasileiros que vêm pra cá, trabalham e vivem pra sempre, o resto da vida, por ajuda do governo, pode ser que tenha. E pouquíssimo, acho que 1% deve ser assim, legal. E eu sei, porque eu recebo muitas mensagens no meu e-mail e eu não quero falar sobre isso. Eu sei que eu recebo muitas mensagens, não tô disposta a ajudar pessoas que estão ilegal. Eu sempre digo, procurem um advogado. Eu não posso fazer absolutamente nada pela pessoa. Eu sou uma mera mortal. O que eu vou poder fazer pra essa pessoa? Eu não trabalho no lugar que dá visto, não sou advogada, não sou juíza. Como é que eu posso ajudar essas pessoas? Não tem como, né? As pessoas têm que procurar um caminho realmente oficial e legal pra ficar na Alemanha. Mas enfim. Então se vocês quiserem vir pra Alemanha, quiserem trabalhar na Alemanha, não achem que vocês vão ser maltratados. É claro que pode acontecer, porque tem gente ruim em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Então pode ser que você vá pra empresa, vai ser tratado mal por algum funcionário. Mas, na maioria das vezes mesmo, as pessoas vão e tem vários outros estrangeiros onde você trabalha. Às vezes todos são estrangeiros e os alemães são os mínimos possíveis. Pra quem não sabe, os alemães casam demais com estrangeiros. O pessoal fica falando, tem um monte de alemão que casa com a brasileira, mas tem com a asiática, tem com russa. Os alemães casam muito com estrangeiros. Ou com algum estrangeiro, inclusive, que nasceu aqui na Alemanha e se considera um alemão totalmente. Quando eu falei sobre isso lá no meu Insta, muitas pessoas agradeceram. Rosa, obrigada porque você abriu os nossos olhos. A gente tava achando, né? Inclusive, teve algumas passeatas, né? Demonstrações. Por quê? Rede social é uma bagunça, é perigosíssimo, né? O pessoal, ninguém vai tirar os estrangeiros da Alemanha, todo mundo precisa dos estrangeiros. Mas não é que eu tenha visto assim, nossa, vou mandar todos os estrangeiros embora. Pelo menos eu não vi isso de nenhum partido político, de dizer assim, não queremos mais os estrangeiros. E isso eu não vi eles falando isso diretamente, mas as pessoas começaram a postar no Insta e começaram a aumentar os fatos e de repente milhões e milhões de pessoas estavam no meio da rua dizendo, os alemães
alemães são contra os estrangeiros e ninguém vai embora daqui. Gente, eu não tô defendendo partido político, não. Teve 2 pessoas, graças a Deus, de centenas de comentários, 2 pessoas, no dia tava vestindo até uma blusa azul. Porque azul é minha cor favorita. Eu vivo vestindo azul nos meus vídeos, vocês veem. A pessoa disse assim, você está defendendo tal partido político. Não tô defendendo nada, minha gente. Até porque é que nem no Brasil, sabe? Eu acho que a Alemanha já tá tão no fundo que a esperança é que algum partido venha e diga assim, vamos te ajudar, mas tem uns que lasca mais a Alemanha do que os outros. Mas resumidamente, assim, se você pesquisasse sobre os partidos políticos, o que é que eles estão prometendo, eu pesquisei isso, poucas pessoas fizeram isso, as pessoas estavam focando apenas nos vídeos do Instagram, que eram as pessoas dizendo, tem 2, 3 partidos políticos que são contra os estrangeiros, mas quando você vai procurar no site, o que é que eles estavam prometendo e tal, pelo que eu li, eram contra os estrangeiros ilegais ou que estavam aqui e não se integravam na cultura, tá? Eu acho que foram 2 partidos políticos que estavam prometendo isso, só que as pessoas começaram a lançar, né, fazer um redemoinho no Instagram e focando, gente, vamos pra rua porque estão querendo mandar todos os estrangeiros embora. Eu não acredito que algum partido político aqui diria assim, vamos mandar todos os estrangeiros embora, porque se mandasse, meu gente, tava todo mundo lascado. A Alemanha também, na verdade, né? A Alemanha estaria lascada, porque todas as lojas iam fechar, a economia ia afundar, o que é que ia fazer com os TIs, os engenheiros, que na Alemanha falta engenheiro, a maioria dos engenheiros que eu conheço são todos estrangeiros, as passeatas e tudo, se isso mudou, vai mudar alguma coisa, é uma história. Achei super legal poder ver as pessoas que apoiam e estão do lado dos estrangeiros, isso é muito bom, né? Pelo menos isso eu fiquei pensando assim, nossa, realmente, olha quantos milhares de pessoas, talvez até milhões, né, estiveram nas ruas da Alemanha pra dizer, eu estou do lado dos estrangeiros. Isso eu achei sensacional. Enfim, gente, a história é essa. É isso que os alemães e os próprios estrangeiros que aqui na Alemanha moram querem dar um chega, um stop, eu quero ter a minha segurança de volta, eu quero ter mais dinheiro pra mim, eu quero ter menos impostos na Alemanha, principalmente quem é autônomo, tem a sua própria empresa, paga imposto pra caramba, e as pessoas pensam, poxa, tanto dinheiro que vai pra imposto, se isso ficasse no meu bolso ia ser tão bom, mas eles precisam desse dinheiro pra investir em pessoas que estão lá no sofá. E eu quero dizer uma coisa muito importante pra vocês, não podemos levantar nenhum ódio no nosso coração contra os refugiados que têm direito ao refúgio, tá? Isso é muito importante levantar essa bandeira. Eu conheço e eu trabalho, fiz Ausbildung, ou curso técnico com refugiados que decidiram se integrar à cultura alemã, que tem histórias de vida muito difíceis. Então existem sim claro, gente, no mundo inteiro, os refugiados que realmente precisam de ajuda, tá? A gente não pode, muitas pessoas, inclusive muitos brasileiros, ficam postando nas redes sociais ou em conversas na rua, eu escuto o pessoal falando, ai, esses refugiados, a gente não pode botar eles dentro de uma gaveta, como os alemães dizem, né? Enfiassem dentro de uma gaveta. Porque não são todos iguais, mas como todos os estrangeiros também, gente. A gente não pode dizer assim, todos os estrangeiros, todas as pessoas daquela nacionalidade são assim, porque existem histórias e histórias. As pessoas têm direito ao refúgio, tá? Eu sou totalmente a favor, eu quero que eu vou registrar aqui, depois de ter muito falado, criticado, xingar todo mundo, que eu sou a favor sim do refúgio, né? Até porque eu deixei o meu país por causa da violência, pela falta de oportunidade, pela falta de qualidade de vida pra estar em outro país, pra viver em um país que me faz feliz, por me dar uma qualidade de vida, me dar uma segurança, por me fazer ganhar em euros, me deixar viajar pra outros países da Europa. E eu sou muito grata que a Alemanha abriu as portas pra mim. Foi difícil pra cacete consegui tirar esse visto, mas no final das contas consegui ficar, então sou grata por isso, né? Então imagina os refugiados que têm uma vida, uma história, vieram de países onde tá acontecendo muita coisa, vieram pra cá. Qual é o sentimento dessas pessoas? Elas também querem ser acolhidas. Então as pessoas têm direito sim, elas devem vir sim, devem tirar o visto, mas também devem se integrar, mesmo que isso às vezes demore um pouco. Tudo bem. Até porque pra nós estrangeiros que viemos só pra trabalhar na Alemanha também, inclusive, ou estudar, às vezes demora muito pra gente conseguir se adaptar à cultura. Mas estamos em busca dessa integração, né? E é isso que a Alemanha, os outros estrangeiros que aqui vivem querem. Não só os refugiados, que todos se integrem e que as pessoas que decidiram por opção viver apenas do governo se lasquem de alguma forma. Pra dizer assim, ó, então vamos cortar o teu dinheiro, beleza? Aí a gente quer ver como é que tu vai se virar. Vocês estão entendendo mais ou menos? Inclusive, uma outra coisa também, eu vou ter que acabar esse vídeo que tá muito longo, mas uma outra coisa que acontece também, a aposentadoria aqui é muito ruim, então tem muito velhinho catando latinha e garrafa no meio da rua pra conseguir fazer a feira da semana. E as pessoas não conseguem aceitar isso, tipo, que absurdo. Aqueles idosos, inclusive alemães, muitos alemães, milhões de alemães, catam latinha, trabalharam a vida inteira
inteira se lascaram muito depois de trabalhar muitos e muitos anos aqui na Alemanha pra catar latinha no final da vida. As pessoas acham isso um absurdo, querem que invistam mais também na aposentadoria pra que essas pessoas, os aposentados, tenham dignidade, porque eles têm, né, direito a essa aposentadoria. Inclusive, esses aposentados que recebem a aposentadoria muitas vezes não têm direito à ajuda extra financeira do governo, porque eles já têm uma aposentadoria. Então, que absurdo, né? Esses aposentados que trabalharam a vida inteira ganham pouquíssimo dinheiro, enquanto outras pessoas, por opção, decidiram que não vão trabalhar, não querem e ganham muito mais do que esses aposentados. Enfim, minha gente, escrevam aqui a opinião de vocês, cuidado com os comentários de vocês. Eu vou excluir de verdade, vou bloquear quem vier xingando todo mundo, falando mal de alguém. Ah, é porque eu sou contra. Cuidado com o comentário de vocês, sejam respeitosos. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, por mais polêmico que ele seja. Não esqueça aquele likezão, de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas minhas redes sociais. Tô esperando comentários de vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!